Bem-vindos ao primeiro episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retemax. Aqui você vai ter muito conteúdo sobre blindagem, sobre fidelização e principalmente retenção de clientes. Dos mais diversos segmentos, você é empresário aí que está em dúvidas como deve fidelizar seus clientes, como você deve fazer uma melhor gestão aí da sua empresa, como você deve fazer o melhor financeiro da sua empresa, como você deve ter novas estratégias de marketing para que possa escalar a sua empresa e que você possa ter com certeza mais resultados. Meu nome é Arthur Maximiliano, eu sou o CSO aqui da Retemax e estou aqui com o meu convidado ilustre, meu sócio Anderson Miguel. Tamo junto sempre. A gente vai comentar um pouco aqui nesse primeiro episódio como que é o surgimento da empresa e por que o nome Retemax e por que a retenção máxima de clientes. Mas primeiro eu vou pedir pro Anderson Miguel se apresentar e depois eu faço uma pequena apresentação e a gente começa esse bate-papo para vocês aí. Maravilha! Meu nome é Anderson Miguel, a maioria das pessoas do meio profissional me conhece por Miguel. Eu sou CRO, né, CRO aqui da Retemax, sou cofundador também desse projeto, dessa ideia que tomou uma dimensão muito grande, né, Arte? A gente estava até falando sobre isso um pouquinho. A minha especialidade é em vendas, literalmente, fui gestor comercial de algumas empresas e tamo junto. Bom, atuei em grande tempo da minha vida como Customer Success, sou sênior dessa área, sou engenheiro de produção e tenho algumas outras especializações aí de marketing e também sobre inteligências de negócio. Mas para explicar para vocês, a Retemax é retenção máxima de clientes. Então, caso vocês não saibam, hoje a grande discussão que está aí no jogo é o quão caro é mais você sempre ficar adquirindo novos clientes e quão barato é você reter seus clientes e vender os mesmos produtos para eles, que hoje é uma grande discussão. Para pensar, hoje as pessoas sempre estão pensando sobre geração de demanda, aí você gerar outras pessoas para o seu estabelecimento, para a sua empresa, para o seu escritório, né? E sempre em vendas. Mas quem está se preocupando com esse terceiro pilar, que é a retenção? E com esse objetivo a Retemax veio para revolucionar o conteúdo sobre retenção de clientes. Mas, Miguel, como que você acha que hoje as pessoas têm se comportado com essa ideia de retenção de clientes? Assim, você acha que a galera tem falado pouco? Qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que estão dando muita fórmula mágica sobre a retenção. Na verdade, estão falando muitas fábulas do que é um negócio de sucesso. A gente sabe bem aqui, né? A gente vê empresários procurando, falando, cara, eu quero vender mais. Na verdade, não é isso que ele precisa. Está longe disso. Isso é um cofator, é um pilar dentro de uma estrutura, né? E aqui na Retemax a experiência é incrível porque os caras chegam acreditando que eles vão encontrar de fato essa fórmula. Pô, velho, se esses caras estão falando de retenção máxima de clientes, é óbvio que eles têm a fórmula para eu não somente reter os meus clientes, mas para eu poder adquirir novos e reter esses caras. A ideia inicial é que a empresa é um complexo, né? É um emaranhado de informações, de pessoas, de processos, e muitas vezes essas informações, esses processos, essas pessoas estão enroladas ou não estão, mas quando a gente pega um ponto inicial, a gente consegue olhar os outros e sabe que as informações estão descasadas, né? E a gente vai falar hoje, né, sobre, na verdade, quem que você está querendo reter? É o cliente interno, o externo? Porque também tem diferença. Esse é um ponto muito interessante, porque hoje as pessoas, os empresários, né, você é empresário, muitas vezes não se atenta que o primeiro cliente da sua empresa é o seu colaborador. E esse é um assunto que quebra um pouco de paradigma, algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, né? Outra coisa é você saber diferenciar muito bem quem que é seu cliente interno, seu colaborador, as primeiras pessoas da equipe que estão comprando a ideia da sua empresa, quem que é o consumidor final ali, seus clientes promotores que compram a imagem, pô, vou vender vocês para mais outras pessoas, né? E isso gera uma certa frustração, assim, nos empresários. Até esses dias eu estava conversando com um amigo nosso aqui da Retemax e ele falou assim, poxa, Arthur, eu não sei qual que está sendo o problema, eu faço uma entrega incrível, você não tem noção como que eu entrego bem. E eu não sei qual que está sendo o meu problema, porque eu não estou conseguindo reter meus clientes, não estou conseguindo reter meus colaboradores, está tendo rotatividade, o que eu faço? Eu falei assim, meu amigo, sabe qual que é o seu problema? Você está, primeiro, errando no seu posicionamento.
você tem que se posicionar e se comunicar melhor sobre a sua empresa. É o primeiro fato. Ele já começou ali já se comunicando mal, porque ele vende bem, entrega bem, só que não comunica que faz essa entrega, não comunica que faz essa venda. Já é o primeiro erro, mas isso é muito comum. Inclusive acontece em muitas empresas. O segundo erro é que ao invés de ele fazer um lugar legal da empresa dele para as pessoas trabalharem, para as pessoas estarem lá, para as pessoas se sentirem motivadas, ele está se preocupando só com a galera da entrega, que é o cliente final. Então o objetivo aqui é você fazer um jardim bonito para você atrair bons talentos para a sua empresa. O que você acha desse assunto? Falei bastante aqui. Eu acredito. Eu trabalhei muito tempo em vendas. E cara, para quem o empresário mostra a meta da empresa? Ele não chama os clientes externos, fala, ó, é o seguinte, esse mês eu tenho que vender 10 mil reais. Estão vendo aqui nesse painel? Quanto você vai comprar de mim? Quanto você vai comprar de mim? Porque eu preciso bater. Não é, velho. Ele mostra pros caras de dentro. É esses caras que tem que comprar essa ideia, entendeu? Só que é um negócio muito interessante que você falou, que é o fato o cara acha que tá comunicando. E na verdade não tá. Tem muito empresário que fala bem assim, aqui a gente é foco no cliente, nós somos amigos da inovação, da criatividade. Não é, porque você não está comunicando isso para a sua equipe. Na verdade, a sua equipe não está sentindo que isso é verdade. Na verdade, eles não compram essa ideia e está todo mundo de saco cheio. Qual que é o lance? Dentro da sociedade em si, né, nossa vertente é arte, é música, a gente sabe que desses contextos, dentro da sociedade em si, um dos maiores fatores de problema é a comunicação. Então o empresário não é porque tem na cabeça dele bem instalado que a empresa é assim que é verdade, entendeu? E outra coisa, o faturamento é um negócio totalmente que ilude os caras. O colaborador, ele quer mais do que isso, ele quer mais informações, ele quer propósito, porque essa é a vertente hoje, né? Dentro dessa visão, eu gostaria até de te perguntar, né? O CS, ele entrega a informação para fora, né? Não somente para ajudar o cliente, mas como que é essa comunicação interna? O CS é um cara que entra nisso? Na realidade, o sucesso do cliente, né, o CS, como que a gente fala, né, como Customer Success, na realidade ele não é um cargo, ele não é uma pessoa que vai estar lá, ele não é algo ali, né? Ele é uma cultura. CS é uma cultura em volta do sucesso do cliente, né? Então, porque mais a pessoa que vai estar ali movimentando a cultura e vendendo a ideia para todo mundo, que a gente chama de analista de sucesso do cliente, entendeu? Então, o objetivo do analista de sucesso do cliente é ele observar o quanto que tem se comunicado, o quanto que o cliente tem comprado a ideia, porque existem duas vertentes diferentes, né? Existe o sucesso do cliente, né, que é o Customer Success, e existe o sucesso do colaborador, que é o Employee Success. São duas vertentes que elas se complementam, mas elas são basicamente o mesmo assunto, né? Que é isso que está por detrás. Mas algo que eu tenho refletido bastante, inclusive hoje eu estava conversando com outro amigo nosso, né? O Pedro Garcia. Abraço, Pedro. Se você estiver assistindo o podcast nesse momento, escreve aqui pra gente, manda um abraço. Tô ouvindo. Tô ouvindo e tal, bacana. E eu estava conversando com o Pedro, né? A gente estava almoçando junto, né? O Pedro é um advogado muito competente. E aí ele falou assim, ele é muito fissurado em filosofia, assim como você, né, Miguel? E ele falou assim, por detrás de todo o objetivo tem que ter um propósito. E aí a gente começou a conversar sobre, cada um falou assim, qual que é o propósito de cada um. E até conversando com uma outra cliente hoje, nossa, né? Eu falei assim, que um dia a gente estava dirigindo, né, pra Maracaju, aí você falou assim, qual que é o seu jogo, Arte? Eu falei, cara, é propósito. Aí você falou, cara, você tá ferrado, então. Porque tudo na sua vida vai ter que ser movido ao propósito. Então, a empresa ela tem que ser isso. Qual que é o propósito da sua empresa? Né? Tudo tem que ser movido a isso. Até para explicar isso, essa conversa, eu e o Art, a gente tem muitas conversas, né, velho? E o supra-sumo realmente da RT Max é porque a gente faz um brain foda, né? Desculpa a palavra aí, mas é a verdade. Essa ideia do propósito, ela é uma coisa que nós estávamos falando que um contexto da sua vida é que você trabalha por propósito, a RT Max é um propósito, né? Eu aprendi isso a duras penas. Beleza, não tem como viver só de propósito em um lado. A vida tem que ser um equilíbrio. A empresa é a mesma ideia, né? Porque não tem como, não, o pessoal do comercial vive de propósito, lá os caras super entendem a cultura, não tem como, velho. É desde a tia da limpeza,
entende? Essa mulher tá feliz. A gente teve uma experiência muito boa lá no EAG do Marcelo Germano, que a mulher, lembra que foi a mulher da limpeza que abriu a porta pra gente? Verdade, lembra disso? Verdade. E ela, olá, não sei o que, a gente só sabia que ela era da limpeza pela roupa dela, pela vestimenta de alguém que ela tava com vassoura na mão e tal. Mas ela fez um atendimento tão bom quanto qualquer outro. E eles tinham uma frase muito legal a gente perguntava, a gente pode, aqui vocês podem tudo. E o engraçado do você pode tudo é que obviamente a gente não vai fazer tudo, a gente não vai sacanear, a gente não vai pichar uma parede. Mas é que todos eles entenderam. Todos eles entenderam. Então, se você vive por um propósito, por uma situação em algum departamento, tem que ser o completo. Na mesma coisa a nossa vida. Beleza, eu vivo desse jeito aqui, só que isso reflete no relacionamento. Né? Você falando agora do Pedro, né? Ele é um cara que gosta muito de filosofia, e na filosofia a gente aprende que sobre todo contexto deve agir uma ordem. A empresa em si, velho, é isso, sabe? Quando a empresa está em dissonância, as informações, você percebe esse ruído. Na verdade, a gente sabe disso. É verdade, a falha da comunicação ela aumenta e toma outras proporções que ninguém está sabendo o que está acontecendo, né? E geralmente em empresas maiores isso tende a ser mais alarmante, né? Mas eu acredito que o grande propósito de nós como empresa e vocês como empresários é ter uma missão que, por mais que você seja você tenha aí uma padaria, é você mudar a vida da pessoa, transformar vidas, né? Aqui a gente usa muitos verbos, né, importantes, né? A gente gosta muito do verbo de moldar as outras pessoas, elevar essas pessoas, porque isso tem a ver com o nosso propósito. Então, esse propósito que a gente tem, a gente quer transmitir para vocês nesse podcast. E esse aqui é só apenas um desses episódios que vão ter com inúmeras outras pessoas importantes de Campo Grande, do mundo, do Brasil. Então a gente quer contar com vocês, já sigam a gente agora nesse episódio, porque vai vir muito mais. É um episódio mais curto, só para vocês entenderem a ideia, porque os outros episódios não vão ser curtos, né? Vão extrapolar. Mas a gente quer agradecer todos vocês que estão assistindo a gente, porque esse é apenas o começo. E meu amigo, fala aí com a galera também pra gente poder já partir pro... Hoje realmente vai ser muito rápido e o que eu gosto, sabe, Art, nós somos envolvidos por muita gente boa. A gente recebe muita visita no escritório de empresários que estão numa boa situação, que estão numa má situação empresarialmente, mas também que está numa má situação, numa boa situação pessoalmente. O lance do business, e é o que ninguém está falando, é que tem muito a ver com a mentalidade acerca da vida, do mundo, quanto a existência em si, do que só grana, entende? Nós falamos uma palavra aqui muito legal, que é elevar. Hoje nós estamos com mais de 15 clientes, que daqui a um ano a gente olha esse vídeo e fala, cara, a gente estava crescendo bastante, a gente tem mais de 15 clientes, a gente tem cliente fora do país, a gente tem cliente fora do estado, em 2 meses, 3 meses? E a gente fala uma palavra muito legal, né, que quando eu e o Art estava conversando, elevar pessoas. Tem pessoas aqui dentro, hoje a gente tem um time já, a nossa ideia é falar assim, velho, pode ser que ninguém tenha apostado em você, na sua carreira, ou no que você acha que sabe, mas a gente quer apostar, sabe? E realmente, a gente está com você, o nosso jogo é diferente. E por que isso? Porque isso tudo não é um teatro. Se nós tivermos a certeza do que a gente quer, do que eu quero, do que você quer, é isso que a gente vai fazer. Apareceu oportunidades de tipos de negócio que eram contra os nossos valores nesse meio tempo, e a gente falou, velho, eu não tô me sentindo bem com isso, não tô me sentindo bem. E a gente sabia que a gente ia fazer grana, mas a gente cai fora. E o empresário não tá vivendo isso. No desespero, eu entendo, o cara tem família, sabe? O cara tem uma empresa, o cara tem funcionário, e o cara quer fazer grana. Mas o dinheiro, ele é um jogo que muitas vezes ele que dita as regras. Mas quem define muitas vezes é o propósito, o quanto você consegue ajudar e servir os outros. Né? Quando a gente começou isso aqui, a gente só queria realmente colocar o nosso propósito no mundo. E a gente viu que tem muita gente que quer. A gente fala, velho, vocês estão me falando aí, eu boto fé, eu vou pagar o quanto tiver que pagar. Não é verdade? Então esse negócio é muito sério. E o business dos caras é muito sério. Sim. Hoje, como que você vê isso, por exemplo, agora falando aqui pro pessoal, a Retramax numa proporção, que é legal a gente falar disso, que a gente não imaginava. A
gente tinha a melhor dos otimismos. Mas como que é para você hoje, que a gente está vivendo? É transformador. É por propósito, né? Não tem muito assim, segredo, né? É algo você estar reprimido, você estar encaixotado ali num ambiente o qual muitas das vezes você se sente desconfortável, mas não é culpa de ninguém, é culpa sua, né? Então é por culpa sua você estar naquela situação, você mudar da situação para poder melhorar e realmente você dizer um pro outro e falar assim, não tem volta. Não tem volta, é o business, faz parte, o jogo ele é sério, envolve outras pessoas e a gente quer passar credibilidade para vocês nesse assunto. E ser um guardião, na realidade, é você ser o guardião do seu propósito, da sua empresa, você reter esse propósito para a sua empresa, para a sua vida, para que esse propósito possa transformar outras pessoas e continue transformando, e continue moldando, continue elevando e continue transformando pessoas boas. Estejam com pessoas boas. Estejam com pessoas boas. Ou pelo menos que você acredita que seja, porque pode ser que a pessoa não seja e ela vai te ferrar. Mas beleza, pô, vida que segue, Faz né? o jogo, né? Faz o jogo, velho. E o lance é que não importa o que o cara tá fazendo, porque a gente tá falando de um negócio aqui que, pô, se mover por propósito parece meio fácil. Ah, vocês lidam com empresas, sonhos e tal. Mas velho, o cara tem ali, a gente foi ali comprar uma chipa ali na casa de frios, pô, mano, se o cara faz aquilo, se o dono do business faz aquilo com coração, sabe, velho? Pô, muitas vezes, de verdade mesmo, velho, eu não tenho muita condição de pagar, falar pro funcionário, né? Muitas vezes o cara tá ferrado mesmo, sabe? Mas ele fala, velho, se eu crescer, você vai crescer junto comigo, sabe? Só que eu tô falando isso de coração pra você. E realmente fazer aquilo, né? E fazer aquilo. Porque muita gente promete o básico. Um exemplo que a gente conversa, o cara fala bem assim, não, porque aqui é a nossa empresa é diferenciada. E por quê? Ah, porque a gente paga no dia certo. Tipo, pô, bicho, isso daí não é um critério, isso é um requisito mínimo. É o mínimo, né? E tem muitas pessoas para serem transformadas por aí, pessoal. É isso que a gente quer deixar para vocês, né? A gente tem uma missão muito grande, a gente vai bater com o peito, né? Isso aí, e é apenas o começo, né? Estejam cientes que vai ter muito conteúdo para todos vocês, de diversas áreas, seja você ter um escritório de advocacia, você ter um escritório de arquitetura, você ser engenheiro, você mexer com varejo, você mexer com atacado, vai ter conteúdo para todos vocês. Você ter aí, sei lá, um sistema, um software, você ter qualquer negócio, você vai ter conteúdo suficiente para aproveitar na sua empresa, para aproveitar na sua vida e para que você possa se transformar todos os dias. Literalmente. Cara, nós vamos caminhando pro fim. Hoje realmente é muito curto. Contem com a RT Max no sentido assim, esses caras estão vindo do real a favor de transformar coisas incríveis ainda no mundo real. Não é pintar coisa boa, né? As coisas realmente são difíceis. E dentro dessa vertente, dentro desse nosso meio que a gente conhece tanto gente milionárias e gente que está começando embaixo, nós vemos que todos eles, independente do resultado financeiro deles, eles têm coisas parecidas no pensamento. Na verdade, crenças parecidas. Sim. E quando a gente percebe isso, a gente já consegue nivelar as pessoas no sentido, não como forma de julgamento, mas falar, velho, esse cara aí tá fazendo um negócio que vai ser realmente incrível. Muitas vezes é uma empresa de salgado, né? O jeito que ele olha para a empresa dele, pro colaborador dele, pro jeito que ele pede ajuda para nós, de falar assim, velho, eu não sei, você pode me falar? Hoje, na RT Max, a gente mexe tranquilamente com mais de 5 milhões de faturamento, juntando todos os nossos clientes. Tranquilo. Eu imagino que sim. Mas passa de 2 milhões. Na verdade, tem gente que recebe em dólar, então isso a gente não sabe. Mas depende tudo da variação. Sim. Mas o lance é que a responsabilidade é tão grande, para todos, né? Então contem com a gente de verdade. Vocês não vão ouvir mais do mesmo aqui, eu tenho certeza absoluta. A gente recebeu uns 4 ou 5 convidados. E é só cara fora da curva. E esses caras estão aqui em Campo Grande. Se você vai estar ouvindo isso a nível Brasil, saiba que em todo lugar tem gente fazendo, a gente fala isso, né? Todo lugar tem alguém fazendo coisas legais, com coisas incríveis e tudo mais. E é isso, fiquem atentos aos próximos episódios, sigam-nos nas redes sociais, estamos em todas, é só você pesquisar aí Retem Max. Esse aqui foi o primeiro episódio dos Guardiões da Retenção. Vamos falar muito sobre retenção de clientes, fidelização, blindagem, sobre financeiro, sobre marketing, todos os assuntos que vocês quiserem que nós falamos, a gente vai falar. Então acompanhe os próximos episódios e tamo junto, galera. Vamos pra cima.
Valeu.